Vamos começar aqui a nossa aula de configuração e plotagem, tá? Utilizando o AutoCAD. A gente vai trabalhar com a série de folhas, né, de formato A. Então tem um A0, A1, A2, A3 e A4. Normalmente os projetos vão estar plotados na A1 ou A2 ou na A0, tá? Projetos maiores, você quer colocar numa prancha só. Então, você vai ter esses projetos, né? Eles vão estar configurados numa prancha. Essa prancha ela vai ter dimensões, tá? Que dimensões são essas? Eu vou ter um carimbo. O carimbo ele tem base de 185 milímetros e altura de 297 milímetros. E a partir desse formato da folha, eu vou estar configurando o meu projeto no AutoCAD, né? Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui o meu projeto, né? É uma casinha popular, simples. Ela tem uma área, uma cozinha, 2 quartos, um banheiro e uma lavanderia. E eu quero colocar ela no layout para impressão. Então tá aqui uma planta de cobertura, uns cortes. Não está finalizado esse projeto, mas a gente vai colocar já na minha prancha. Então, primeira coisa que eu faço é ir no layout. Então, você vê que aparece uma folha aqui, né? Eu posso deletar essa folha. Posso deletar e eu vou desenhar. Eu vou fazer o desenho da minha folha, tá? Que desenho é esse? Eu vou colocar as medidas da folha. Então, digamos o seguinte. Se eu for trabalhar com a A1, eu vou estar utilizando uma folha de 594 por 841. Então, eu vou lá, ó, retângulo. Ela vai ser de quinhentos e noventa e quatro por 841, então vou colocar 841 aqui em x, vírgula 541 em y, né? Aliás, 594 em y, enter. Aqui é a minha folha, o que? A1, né? Com essa folha A1, eu agora vou fazer a margem. A margem esquerda sempre vai ser 25 milímetros, tá? A margem esquerda. Então, eu posso selecionar aqui a folha, dar um exploder nela, explodir, né? Então, explodir a folha aqui, ó, tá? Agora são linhas. Ou eu poderia trabalhar com ela inteiriça, dar um Ctrl Z aqui, ó, offset de 10 milímetros. O interessante você notar que aqui a gente está trabalhando em milímetros, então dou um offset de 10 milímetros para dentro. Venho aqui, exploder, e faço uma explosão dos dois retângulos e dou um offset de 25 milímetros na margem esquerda. 25 milímetros. Dou um ESC. Uso o comando trim para parar as bordas, né? Então, ó, trim. Tenho aqui já a minha folha, tá? Minha folha A1.
ela está no layer cotas, né? Eu posso colocar ela qualquer layer que eu quiser, desde que ele apareça, seja visível, né? Então, vou colocar aqui ele no layer preto. Ah, não, essa aqui está tracejada, né? Vou colocar aqui num layer qualquer, digamos, pode ser no layer texto, não vai fazer diferença, desde que ele esteja habilitado para impressão. E aí, agora eu vou fazer aqui a área que vai ser do carimbo. O carimbo ele tem uma área. E qual é essa área? O carimbo ele tem 185 por 297. Então, vou aqui, ó, um offset de 185, Enter, desse ponto externo aqui da folha, por offset de 297, daqui da extremidade da folha, tá? Então, esse aqui é o meu carimbo, ó. Vou dar um trim, corto, corto. Tenho já minha folha desenhada, ó, tá? A folhinha desenhada. Dou um comando Ctrl P, o mesmo que você imprime na impressora mesmo. Seleciono aqui, publicar DWG para PDF, né? DWG para PDF. Seleciono a folha que eu estou trabalhando. Qual é a folha que eu estou trabalhando? É uma A1. Então, vou estar selecionando aqui, ó, essa bem aqui, A1. 841 por 594. Seleciono aqui via janela a folha, ó, dessa extremidade a essa outra extremidade. Vou querer ela na extremidade do papel, então coloco aqui, ó. Aliás, vou deixar aqui a escala 1 e 1, né? Então, 1 milímetro vai ser 1 milímetro de unidade, né? Que aí eu vou estar aplicando os fatores de escala. Então, tem que estar 1 e 1, 1 milímetro é igual a 1 unidade, e centralizar a impressão. Ela vai cortar aquela linha que tem a espessura de 1 milímetro em volta. Posso aplicar, ó, aplicar layout, e aperto cancela. Você vai ver que a folha vai enquadrar na folha que eu desenhei. Então, a folha está pronta para impressão. O que eu tenho que fazer agora é configurar minhas pranchas. O carimbo ele fica aqui e o desenho vai ficar aqui dentro. E como é que eu vou configurar essa impressão? Eu vou dar comandos de precisão, né? Que comandos são esses? Aí eu vou vai depender de qual escala que eu vou estar desenhando. Eu posso ter escalas, eu posso desenhar o meu desenho todinho em centímetros, ou eu posso desenhar o meu desenho em metros. Então, isso aí vai depender da escala que você vai estar utilizando, se é em centímetros ou se é em metro. Isso que vai definir os fatores de escala. Então, se eu pegar aqui os fatores de escala, eu tenho esses fatores de escala. Então, repara bem, vai depender muito de qual escala que eu estou desenhando e qual unidade que eu adotei. Se eu adotei 1 metro, eu vou digitar 1 metro como unidade lá no desenho, ou eu adotei 1 metro como centímetros, né, como 100 unidades lá no desenho. Então, vai variar isso. Aí a pergunta, eu estou desenhando em centímetro ou em metros? Não sei. Depende de vocês, né? Cada um desenha do jeito que gosta. Então, a gente não fica preso ao tipo de escala. Então, pegando esse gancho aqui, né? Se eu tenho essas escalas, digamos o seguinte, voltando aqui à minha prancha, eu vou dar uma sequência de comandos para poder colocar o desenho na minha prancha. Mas, primeiramente, eu tenho que criar um layer.
esse layer, ele vai ser um layer que eu vou criar e o nome dele vai ser MV, Viewport, né? Então, esse MV, ele é um layer qualquer, né? Eu posso colocar aqui qualquer cor para ele. Digamos, eu vou colocar aqui magenta, tá ali, né? Posso colocar, a única coisa que eu tenho que estar ligado aqui nele, que eu tenho que fazer mesmo, não esquecer, é desabilitar a impressão desse layer. Então, é um layer visível que você vai estar utilizando, só que ele vai estar desabilitado a impressão, para não aparecer as bordas, entendeu? Então, ó, criei o layer, vou selecionar ele, né, MV ali, ó, e aí eu crio uma janela chamada MV, ó, MV, Enter, aliás, Enter não, cliquei aqui num ponto qualquer, e aí eu tenho essa janela, ó, essa janela que eu vou estar configurando o meu desenho. Então, eu clico 2 vezes dentro dela, eu entrei dentro da janela, estou na folha e dentro da janela. Aqui está uma planta de cobertura, né? Se você for ver. Ou então eu tenho a planta baixa aqui, ó. Eu quero colocar essa planta baixa na escala 1:50. Aí eu tenho que lembrar qual é a escala 1:50. Aqui eu desenhei em metros, né? Então, eu vou executar o seguinte comando: Z, Enter, SC, Enter, e aí eu digito o fator de escala. No caso de 1:50, eu posso colocar assim, ó, 1000/50 XP e dar um Enter. Pronto, ó, ficou na escala 1:50. Aí eu clico 2 vezes fora, eu não posso dar zoom dentro dessa janela. Eu tenho certeza que isso aqui está na escala 1:50, ó. Esse desenho aqui está na escala 1:50, ó. Posso movimentar essa janela, ó. Movimentei ela aqui. E aí eu quero, essa aqui está na escala 1:50, eu desenhei em metros, né? E agora eu quero colocar, digamos, o corte na escala 1:25. Aí eu venho, ó, repetir o comando, mas eu poderia copiar a janela e alterar a configuração de escala. Então, ó, MV, criei outra janela aqui, ó, e vou lá nos cortes, ó. Eu quero esse corte aqui na escala 1:25. Então, eu venho aqui, ó, zoom, né, X, né. Calma aí, deixa eu sair do comando pan. Eu tô aqui na tela de seleção, né, meu mouse tá meio ruim. Mas aqui, ó, zoom, Enter, SC, que é de escala, Enter. Aí eu digito 1000/25 XP. Então, já deu para entender mais ou menos como é quando eu estou trabalhando com desenhando em metros, né? Então, aí, o fator de escala sempre é 1000 dividido pela escala que eu estou utilizando. Então, se é de 1:50, é 1000 dividido por 50. Se é na 1:25, é 1000 dividido por 25. Se é na 1:75, é 1000 dividido por 75. Se for 1:100, é 1000 dividido por 100. Aí eu dou um Enter agora, ó, 1000 dividido por 25 XP. Você vê que o desenho aumentou, ó. Clico 2 vezes fora e posso movimentar aqui, ó, o tamanho da minha janela, né? E posso movimentar ela também, ó. Aplicar o comando Move e mover ela, ó. Tá vendo que ela tá pegando aqui a borda, né? Do desenho. A margem do desenho. Aqui está sombreando um desenho com o outro, né? Então, você vê aqui que na escala 1:25 não dá certo. Aí eu quero passar isso aqui para a escala 1:50, só que eu já digitei o comando da escala 1:50, então não preciso digitar de novo. Eu só venho e copio a característica, ó. MA, Enter. Eu sei que essa janela está na escala 1:50, eu vou copiar essa característica para essa outra janela. Não deu certo não. Mas, ó, cliquei 2 vezes dentro, zoom, SC, Enter, 1000/50 XP. Agora eu sei que está na escala 1:50.
sair da janela, defino aqui a margem, os limites dessa janela que eu desenhei, né? Posso movimentar ela também, ó. E aí eu vou colocando quantas janelas eu precisar. É interessante que cada AutoCAD, às vezes, tipo, a gente está trabalhando com ele em inglês, mas se ele tiver em outro idioma, os comandos vão ser totalmente diferentes. Se tiver em português, vai ser totalmente diferente. A versão vai mudar também. A versão muda os comandos também. Tipo, esse comando MA aí, eu já executei ele em outras versões. Então, você copiava essa característica para outra janela. Agora, nessa de 2014 e 2015, eu acho que já não pode mais isso. Então, vai depender muito da versão. Mas, basicamente, é isso. Aí, quando eu clico aqui, Ctrl P de novo, vou aqui visualizar, né? Tá aqui, ó. Vocês reparam que aquela janela que eu coloquei em volta, como eu desabilitei a impressão, ela não vai aparecer, ó. Ela não aparece. Não apareceu, beleza, não vai ser impressa. Outra coisa interessante que vocês vão ter que fazer é configurar as penas. Então, ó, a última coisa que eu faço antes de imprimir é configurar as penas. Então, vem aqui, ó, tem que ver aqui, o que é linha grossa? É azul, o resto é linha fina, o que é a linha tracejada? Aí eu vou definir isso tudo, né? Então, aqui eu não coloquei linha tracejada, né? Mas vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu ver uma cor aqui que eu posso colocar como tracejado. Vou colocar o amarelo. Ó. O amarelo é tracejado porque é janela alta. Então, ó, voltando lá, Ctrl P, configurar penas. Eu vou configurar as penas, olha aqui. Aparece isso aqui, né? Se não estiver aparecendo no seu, ó, talvez apareça assim, você clica nessa setinha, vai abrir aqui a configuração. Você seleciona monocromático, né? Que é só duas cores. E aí as cores, todas as cores vão estar representando com a cor preta. Então, você vai imprimir em preto e branco. Então, selecionei aqui todas as principais cores iniciais, né? Vou colocar aqui, a linha vai ser sólida, a espessura da linha é de 2,2 milímetros. Por enquanto, só isso, né? Salvar e fechar. Na verdade, nem precisava salvar e fechar, né? Agora eu clico aqui na azul, ó. A azul ela é mais grossa, então vou colocar aqui, ó, 0,35 milímetros de espessura. Amarela eu sei que ela é o quê? Ela não é sólida, ela é tracejada, então eu coloco aqui tracejado, ó. Então, configurei a amarela tracejada, o resto tudo é linha fina. E azul é linha grossa. Salvo. Vou pré-visualizar agora, ó. Se eu visualizar aqui, a linha amarela ficou tracejada, a linha da parede ficou mais grossa do que as outras linhas, e aí eu configurei as minhas penas. Quando dou um ESC, né? Quando eu apertar OK aqui para plotar, como eu tinha selecionado a impressora DWG para PDF, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Tá plotando, tá? Ele vai pedir um lugar para salvar. E aí, ele vai abrir aqui, ó, em PDF. E aí eu tenho aqui meu arquivo perfeito para você levar no escritório de plotagem, sem dar problema nenhum lá na configuração das penas. Soluciona muito problema, que eu não tenho que se preocupar com configurar as penas lá na hora. Ó. Você vê aqui, está tudo tracejadozinho, ó. As linhas de parede são mais grossas do que as outras linhas, do que linhas de esquadrias. Então, dá para fazer um trabalho bacana imprimindo os projetos, né, gerando PDF antes de imprimir os projetos. Então, gente, por enquanto, era só isso mesmo que eu tinha para passar para vocês.